Olá, meu irmão, que bom ter sua companhia, então, no nosso terceiro bloco da disciplina de apologética. A pluralidade religiosa, seitas, heresias e as respostas apologéticas a estas seitas. O nosso primeiro objeto de estudo é exatamente isso, então, a pluralidade religiosa. Pluralidade religiosa é objeto indireto do estudo da apologética. O objeto direto do estudo da apologética é a própria ortodoxia cristã. Mas, quando nós nos preparamos e quando nós vamos para o discurso, é importante também nós entendermos o pensamento do outro. Então, o objeto direto é o pensamento cristão e o objeto indireto é o pensamento do outro para a construção do discurso. Vamos ali para o slide para a gente então conhecer um pouquinho sobre essas religiões, sobre essas seitas, sobre esses movimentos que existem no mundo. Eu coloquei aqui para vocês 10 principais religiões do mundo, intencionalmente eu excluí o cristianismo. Aqui nesse momento eu quis enfatizar o outro, tá bom? Então, como nós estamos falando do outro, nós estamos dizendo sobre o hinduísmo, o jainismo, o budismo e o sikhismo, que estão ali na Índia. Nós estamos falando sobre o confucionismo e o taoísmo, que tem berço na China. Nós citamos então o shintoísmo, com berço no Japão, o judaísmo, com berço no Oriente Médio, ali a atual Palestina, o zoroastrismo, que tem berço na Pérsia, que é o atual Irã, e o islamismo, que tem berço na Arábia. Além disso, nós temos mais de 10 mil seitas, ou seja, subdivisões dessas religiões, estando 6 mil localizadas na África e 1.200 nos Estados Unidos e o restante em outros povos. Que legal nós termos contato então com uma figura que pode mostrar a gente como é que foi a expansão das religiões no mundo, não é? Nós vimos também ali o cristianismo e o judaísmo, como é que eles interagiram de certa forma com essas religiões e onde eles estão mais ou menos posicionados hoje. Claro, gente, que nós estamos falando de uma ilustração, não é minuciosamente perfeito, não. Agora, para efeitos didáticos, o Instituto Cristão de Pesquisa ele vai classificar as seitas de qual forma?
Bem, nós falamos sobre as religiões, agora falando um pouquinho então sobre essas seitas. Daqui a pouquinho a gente trabalha a etimologia de seita. Mas então nós temos um primeiro grupo que são as seitas secretas, maçonaria, teosofania, a rosacrucianismo, esoterismo. Essas seitas secretas são naturalmente aqueles grupos que nós não temos acesso direto ao que eles sabem, ou não deveríamos saber, né? Nós acabamos sabendo por causa de algumas deserções, as pessoas escrevem livros, mas nós temos que compreender que existem graus ali colocados que nós não sabemos o que ocorre e é a intenção realmente desses grupos que não seja exposto. Nós temos pseudocristãs, que é o mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo, ciência cristã, Menino de Deus, Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, entre tantas outras. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas pseudocristãs, que são aquelas que se autodenominam cristãs, mas fogem um pouco da ortodoxia, e a gente vai entender por que foge da ortodoxia. Nós temos os espíritas, que é o kardecista, a Legião da Boa Vontade, o racionalismo cristão, e nós temos os afro-brasileiros, as seitas afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voduísmo, culto racional. É importante nós abrirmos um parênteses aqui sobre as espíritas e afro-brasileiras. Muitas vezes elas vão se misturar, os espíritas eles vão trabalhar com espíritos desencarnados e afro-brasileiras, não necessariamente somente com espíritos desencarnados, ainda que possam ter também espíritos desencarnados, mas as divisões são para efeito didático. Isso não quer dizer que todos eles são a mesma coisa, estão divididos também dentro desses subgrupos, exatamente porque eles são muito diferentes. Em algum momento eu posso falar de espírita aqui, falar da ortodoxia de algo, mas talvez vai ser muito voltado para o kardecismo, porque quando nós vamos para cada prática espírita ali, vai ter muita diferença, e assim vai acontecer também com as afro-brasileiras, muita diferença entre a Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, vai ter muita diferença entre um e outro. Como eu disse, não é o nosso objeto de estudo direto, mas vale a pena, se você tem contato com vizinhos e quer debater, quer explicar melhor a fé cristã, vale a pena também conhecer um pouco sobre o culto deles, para você dar uma resposta, para você ser mais preciso naquilo que você precisa falar sobre o cristianismo também. O que eu estou falando é que você precisa num terreiro de macumba, nada do tipo, não. Você pode buscar esse conhecimento em disciplinas específicas como seitas e religiões. Nós temos as seitas orientais, que vão... alguns exemplos são Sechinoe, várias são muito conhecidas aí, Perfeita Liberdade. Você vai ter um conjunto grande de seitas sendo praticadas, seitas orientais também sendo praticadas dentro do Brasil. Nós temos um grupo grande, e as unicistas, como a Voz da Verdade, a Igreja Local, os adeptos do nome de Yeshua, a Tabernáculo da Fé, entre outras. Para nós termos uma visualização, como nós tivemos ali na questão das religiões, eu gostaria também que você assistisse um videozinho só para a gente entender como é que funciona esse aspecto religioso dentro do Brasil. Daqui a um minutinho a gente volta. Galileu apresenta: A fé não costuma falhar. Todo o sincretismo do brasileiro em números. No Brasil, temos 125 milhões e meio de católicos, 18 milhões de pentecostais, 12 milhões e meio de pessoas sem religião e 8 milhões e meio de protestantes. Mais de 5 milhões se dividem entre outros cultos como Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Testemunhas de Jeová, Mórmon, Budismo, Judaísmo, Esoterismo, Islamismo... Ufa! A Igreja Católica conta com 10.218 paróquias, 298 bispos e 18.685 padres, mas para cada padre existem 4 pastores. Diferentemente dos pastores, os padres têm de fazer voto de castidade, mas a teoria é muito diferente da prática. 50% dos padres não mantêm voto de castidade. Além disso, 41% confirmam envolvimento afetivo com mulheres e 10% estão envolvidos em casos de má conduta sexual, incluindo abuso contra crianças e mulheres. Quando o assunto é dinheiro, os católicos são mais pão duros em comparação com outros cultos.
Eles dão à igreja, em média, 0,54% da renda familiar, enquanto os evangélicos tradicionais contribuem com 1,48% e os pentecostais doam 2,26% da renda. 44% de tudo que é repassado aos templos religiosos no país sai do bolso dos pentecostais e 30% dos católicos pagam o dízimo. Quanto à renda familiar, as minorias podem mais e mais. A renda média dos seguidores de religiões orientais é de R$ 5.447 por mês. Os espiritualistas ganham R$ 4.422. Os católicos têm renda de R$ 2.023 e os evangélicos pentecostais ganham menos, com R$ 1.496 mensais. Falando em minorias, a Cientologia, religião de estrelas como Tom Cruise, possui apenas 200 seguidores brasileiros. O Santo Daime, a religião da floresta, tem 200 mil. E o Islã, de acordo com pesquisa, tem 27.239 fiéis no Brasil. Essa mistura toda só poderia dar confusão. 79% dos brasileiros diz que sempre seguiu a mesma religião, mas 82% dos espíritas afirmam terem sido católicos um dia, e 17% das pessoas dizem que têm mais de uma religião. Entre os católicos, 94% dizem sempre terem seguido o mesmo credo. Só que a Igreja Católica foi a que mais perdeu fiéis nos últimos 10 anos. Mais da metade dos que mudaram de religião eram católicos. Com essa debandada, os padres precisam ficar atentos para não perderem fatias ainda maiores do seu rebanho. Ok, nós vimos então aí a questão das manifestações religiosas no Brasil, todos os créditos aos produtores do vídeo, né? Não é nosso intuito aqui nem ter nada monetarizado, mas o importante é nós compreendermos essa pluralidade religiosa, esse contexto onde está sendo praticado o cristianismo no Brasil, que não é um contexto de monorreligião, ou seja, nós não estamos sozinhos aqui, nós estamos cercados por todas essas religiões ali. Eu devo falar um pouquinho agora sobre a questão das pseudocristãs, porque eu citei ali várias práticas, até tidas como protestantes, que eu chamo de pseudocristão. O que é pseudo? Pseudo vem de falso. É cristão porque esses grupos se autodenominam cristãos. Eu não quero dizer que essas seitas pseudocristãs, todas elas seguem uma ortodoxia única. Nós temos vários grupos que já têm experimentado reformas, que têm experimentado mudança. Então, em relação às seitas pseudocristãs, assim como ocorreu na Reforma Protestante, onde a Bíblia estiver presente, gente, a conversão e correção é sempre possível. Então a gente tem que desenvolver canais de diálogo com essas pessoas de uma forma pacífica e não condenatória. Quando nós falamos de seitas pseudocristãs, nós estamos querendo dizer que existem grupos que podem ter em sua ortodoxia, ou seja, sua base teológica, um grande conjunto correto, mas existem desvios fundamentais. Nós vamos falar de desvios fundamentais nas nossas últimas 2 aulas, mas desvios fundamentais são não entender a Bíblia como palavra de Deus, não entender Jesus como Filho de Deus, não aceitar a Trindade, né? Entender que só existe salvação dentro dos seus termos. Então esses são desvios fundamentais. Se esses grupos eles pensam dessas formas, eles se desviam da verdade. Então o significado mais adequado de seita neste contexto seria um movimento que se autodenomina cristão, mas que precisa de reforma bíblica em suas bases teológicas. Digo isso para condenação? De forma nenhuma. Digo isso exatamente porque a gente só pode corrigir quem a gente sabe que está errado. E a gente só pode ser corrigido quando nós sabemos que estamos errados. Como até quando nós falamos de assédio religioso, talvez você identificou que dentro da sua igreja são praticados elementos de assédio religioso. Mas isso quer dizer que tudo que está sendo desenvolvido dentro daquela igreja é errado, é desprezível? Não. Quer dizer que precisa de reforma, que precisa de entendimento de mudança e que buscar em Deus, se humilhar perante a face de Deus e se expor à palavra de Deus. Nós também poderíamos afirmar que é possível diferenciar o simples praticante ou frequentador de um culto do mestre da lei. Ou seja, no relacionamento íntimo e pessoal do cristão com Deus, a liberdade de criar votos ou mesmo acreditar
que existem canais ideais de resposta. Observe o texto. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, o faz para o Senhor. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graça a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graça a Deus. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então nós estamos falando o seguinte, que a simples prática religiosa, ela não é por si só condenatória. Eu guardo o sábado. Amado, que bênção, continue guardando o sábado. Só não entenda que isso é objeto de salvação. Só vai ser salvo quem guarda o sábado, porque quem ensina isso está ensinando algo errado, está ensinando que existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus, ou seja, a guarda do sábado. Agora, se você, por ser salvo por Jesus Cristo, entende que o melhor caminho é guardar algum elemento, mesmo que seja da lei, e a lei não é ruim, a lei é boa, se ela está submissa àquele que é crente, ou seja, você não vai matar, você não vai roubar, você vai guardar um dia para você ficar com a sua família e cultuar a Deus, tudo isso é maravilhoso. Agora, o sábado é feito para o homem, e não o homem para o sábado, ou seja, deixe que este princípio te sirva, e não o contrário. E aquele que ensina que tem que guardar o sábado, esse incorre em pecado, porque este está propondo um mediador entre Deus e os homens, que não é Jesus Cristo. Porque uma coisa é eu sugerir a você guardar o sábado e dizer a importância de se fazer isso. Outra coisa é eu dizer que ele é objeto de salvação. Uma coisa é eu falar com você, olha, aqui na nossa igreja nós temos o costume, né, vamos dizer, algumas igrejas têm o uso e costume de saia mais longa, o homem com uma roupa mais social. Não tem problema nenhum em dizer, nós aqui temos tal costume. Mas se você coloca isso, exalta isso a um nível salvítico, ou seja, só aqueles que se vestem como nós serão salvos, este está incorrendo em grande erro. Então não seria errado dizer que a responsabilidade do mestre é muito maior. O que nós podemos interpretar desse texto? É que a prática da lei ou meios rituais particulares não são necessariamente nocivos, ainda que a maioria desses atos são inúteis, né? Mas o ensino ou imposição ou doutrinação, sim, eles são nocivos. Olha só o que Jesus diz: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês então deixam o mandamento de Deus e vos apegam às tradições dos homens. E em Mateus 23, de 4 e 15, ele vai dizer que esses homens atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais mais 2 vezes filho do inferno do que vocês mesmos. Então, o pecado do líder, ele é sempre maior. Não seria tolo dizer que o pecado do líder é absurdamente mais tóxico, visto que perpetua a distância entre as ovelhas e o sumo pastor. Irmão, não é bobagem isso. Quantas vezes eu já escutei pastores vindo de fora dizendo o pecado do liderado é maior. Vamos pegar o texto normativo para nós vermos se é mais pesado ser líder ou liderado. Pense bem. O que Tiago fala? Tiago vai dizer, meus irmãos, não sejam muito de vós mestres, sabendo que receberão um juízo muito mais severo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, então esse homem perfeito e capaz de refrear toda a boca. E olha só o que Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses meus pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E o Senhor Jesus também diz que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vier o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança fora de ti. Melhor entrardes na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés sendo lançado no fogo eterno. Se um de teus olhos o faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Melhor entrardes na vida em um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançado no inferno e no fogo. Irmão, quando nós falamos de escândalo, quem você acha que causa mais esse escândalo? Vamos dizer, 2 homens estão na igreja.
Os dois homens adulteram. Mas um era uma pessoa que só frequentava a igreja, tinha acabado de se converter há 2 semanas, e o outro era o pastor da igreja. Qual deles você acha que escandalizou mais a igreja? Qual deles você acha que levou mais pessoas ao tropeço? Certamente foi o líder, não há como dizer o contrário, isso é inegável. Então, não sejam muitos de vocês mestres e nem líderes, porque o rigor vai ser maior. Hebreus diz que aqueles que lideram haverão de prestar contas diante de Deus pelas suas ovelhas. Então, o pecado do líder é sim sempre maior. Aquele que ensina algo e coloca como objeto doutrinário, ele há de responder diante de Deus. Então, isso é o mais importante dentro das pseudocristãs. O que a gente tem que pegar agora é só que nós não temos que automaticamente dizer que as pessoas que estão ali, elas não são salvas pelo Senhor Jesus Cristo, porque a salvação individual, ela não é por placa e nós não sabemos o que está no coração daquela pessoa, tá bom? Então, vamos exercer automaticamente o terceiro objetivo da apologética com quem está numa seita pseudo-cristã? Não, a terceira é a repreensão. Vamos exercer o segundo objetivo da apologética, que é a exortação, o aconselhamento cristão, a orientação. Às vezes, com a breve orientação, eu já consigo direcionar aquela pessoa para o caminho correto e será uma bênção. Religião ou seita? Religião. Então, religião ela é um conjunto de crenças e dogmas marcados por normas que regem o comportamento social e individual daqueles que professam a fé. A religião inclui a prática de rituais e o respeito por determinadas regras presentes na vida dos crentes. Esse conjunto de crenças ele é de caráter massivo, assim podemos então encontrar religiões com um grande número de seguidores, como é o caso do cristianismo, judaísmo, budismo ou a religião muçulmana. Já a seita, ela é um movimento religioso minoritário que normalmente surge com uma independência de outra religião. Um bom exemplo disso é o cristianismo, que inicialmente era considerado uma seita proveniente do judaísmo. Quando o cristianismo se converteu em uma fé com um grande número de seguidores, então foi aceito como uma religião. As seitas derivam-se normalmente de uma das religiões, mas inclui crenças diferentes da original, outros líderes espirituais, inclusive diferentes livros sagrados. Caracterizam-se também pelo seu poder exclusivo na hora de aceitar novos membros e por contar com rituais diferentes em relação à religião mãe original. A palavra seita e heresia, originalmente, ambas as palavras elas derivam do grego aireses, que significa escolha, partido, seja uma corrente de pensamento, divisão, escola. A palavra heresia é a adaptação de aireses. Quando essa palavra, então, é passada para o latim, a herese virou seita. Então, foi do latim que veio a palavra seita. Hoje, em termos teológicos, nós podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo. Então, religião, ela vai trazer consigo reconhecimento, caráter massivo e tradição, tá bom? Religião. E seita vai ser sectária, caráter minoritário e acréscimo de textos, pessoas e rituais. O cristianismo, originalmente, é uma seita. Você tinha quantas seitas dentro do... Entendendo aqui que seita, a princípio, também não é pejorativo. Seita é pensar diferente, uma escola diferente. Então, quando a gente fala de seita, lá no original, é escola, é pensamento diferente. Você tem dentro do próprio judaísmo que os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os cristãos, todos eles eram considerados seitas dentro do judaísmo. Só que quando o cristianismo ele começa a ter adeptos de outras nacionalidades e crescer e se expandir no meio dos gentios e começa a ter muitos adeptos, existe uma compreensão diferente desse grupo. Esse grupo, então, não é mais simplesmente uma seita. Eles se tornam o quê? Uma religião. Agora, eles têm um reconhecimento, eles têm um caráter massivo e existe também um entendimento das tradições daquele povo. Então, isso vai ser a diferença básica ali, a diferença
superficial que nós vamos ver da religião para a seita. Na perspectiva cristã, em termos teológicos cristãos, a gente vai dizer, o protestante vai dizer que a heresia se refere à ideia e a seita se refere ao grupo, mas originalmente não era assim e talvez secularmente também não é assim. Então só para a gente entender essa questão de perspectiva. Um ambiente fértil para essas heresias sempre vai trazer as seguintes características: elitismo, ostentação, isolacionismo, totalitarismo e ocultismo, tá bom? Então, se eu quero falar assim, qual ambiente, o melhor ambiente para se perder o fundamento da fé cristã? É um ambiente onde tem essas características aí. Elitismo, tem uma elite, é um grupo de pessoas que desfrutam da massa, e essas pessoas elas têm acesso ao líder, ou essas pessoas são os líderes, essas pessoas decidem autonomamente, elas não precisam do conselho, da orientação de mais ninguém, porque eles são o grupo destacado. Ostentação, ou seja, é mostrar mais do que eu preciso, é me colocar acima do outro, nós sabemos muito bem o que é ostentação. Isolacionismo, ou seja, quando aquele grupo que está na elite, ele se isola, ele não é acessível à massa, ele não é acessível às ovelhas, no caso. Totalitarismo, aí é aquela frase que nós já citamos anteriormente: todo poder corrompe? Sim, mas o poder absoluto ele corrompe absolutamente. Então, quando o poder está na mão de uma pessoa só, existe uma grande possibilidade de haver um desvio. Não que vai haver automaticamente, mas é uma grande possibilidade. É como na época dos reis. Se o rei é bom, tudo vai bem. Agora, se o rei é mau, tudo vai mal. O problema é que a inclinação do homem é mais para o mal do que para o bem. Então, o totalitarismo vai ser um grande problema. E ocultismo, ou seja, eu não sei o que se passa ali. Pode ser nas finanças da igreja, pode ser nas orientações, nos gabinetes, como é que funcionam os treinamentos. Esse tipo de grupo, se o grupo não abre, como é que funciona alguns elementos ali. Aí um dia me perguntaram assim: pastor, e a maçonaria? Eu disse assim: querido, olha, eu não preciso nem de saber o que passa nos altos graus de maçonaria para te recomendar fugir dali. Por quê? A maçonaria ela é um ambiente extremamente fértil para a heresia e para a apostasia, porque ela carrega todos esses elementos. Elitista, ostenta, porque ela prefere chamar geralmente pessoas de alto poder aquisitivo, alto grau social. Isolacionismo, totalitarismo, porque são as pessoas de alto grau que mandam, e ocultismo, você não sabe. Meu amigo, então nós temos que ser inteligentes, nós não devemos ser infantis. Você que é adulto, que come carne, que não bebe leite, não se enfie num negócio desse, porque onde estão esses elementos presentes? Está presente também uma terra fértil para a heresia, para o desvio e para a apostasia. Então tome muito cuidado com isso. Um outro elemento importante que nós temos que observar aqui é a questão das doutrinas. Nós temos diversas doutrinas. Jesus, nós vimos uma orientação de Jesus falando: olha, vocês estão deixando aquilo que é de Deus para servir doutrinas de homens. Então nós temos doutrinas de Deus? Nós temos aquilo que é divino, nós temos aquilo que foi deixado para nós, que não está à margem de interpretação, mas nós temos doutrinas meramente humanas. E pior do que elas, nós temos também doutrinas de demônios. Nós temos elementos ali que são demoníacos. E muitas vezes a doutrina do demônio ela é desenvolvida em cima da doutrina do homem. Porque o demônio já pega aquilo que afasta o homem da verdade de Deus e começa a desenvolver aquilo. Então, afaste-se da doutrina dos homens e da doutrina dos demônios e apegue-se à doutrina de Deus, que é a única doutrina que vai valer a pena você seguir. Se você se expor a qualquer doutrina que não é a doutrina de Deus, você vai incorrer em grande erro.